Olá pessoal, então nessa videoaula sobre sequência a gente vai olhar para um aspecto importante da convergência, que é propriedades que valem a partir de um certo ponto. A possibilidade de estudar a convergência da sequência a partir de um certo ponto. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos considerar a sequência AN dada por estes termos aqui, e os termos seguintes seguindo o mesmo padrão. Essa sequência ela é convergente. Por quê? Porque a gente consegue enxergar que esse termo geral é dado por 1 sobre n, começando em n igual a 1, certo? E essa sequência a gente consegue provar que ela é convergente e que ela tem limite zero. Agora, suponha que a gente tem uma sequência AN dada por estes termos que estão aqui. Ou seja, a sequência ela começa com o valor menos 5, depois ela assume o valor menos 3, e a partir disso ela assume os valores que nós vimos anteriormente. 1, meio, 1 terço e assim por diante. Então o que ocorre é que essa argumentação que está aqui em amarelo, ela continua sendo válida. Só que ela não vai ser válida para o primeiro termo da sequência, que é A1, e também não vai valer para o segundo termo da sequência, que é A2. A gente vai ter um certo argumento que só vale a partir do terceiro termo da sequência. Mas isso não vai afetar a convergência, porque a convergência da sequência é um estudo do que acontece com os seus termos para n grande. À medida que os valores de n ficam cada vez maiores, essa sequência se aproxima de um certo número real ou não. E o fato de nós termos um ou dois termos que são aberrações, por assim dizer, no comportamento da sequência, isso não vai afetar a ideia de convergência da sequência e o estudo dos valores que ela assume para valores grandes de n. Então, o que a gente poderia fazer nesse caso? Com essa sequência que já tem esses dois termos. Suponha que a nossa sequência tem esses dois termos em azul. Como que a gente poderia argumentar a convergência dela? A gente pode dizer que a sequência que começa no terceiro termo, A3 igual a 1, essa sequência ela é convergente. Então, o fato da gente ter descartado n igual a 1 e n igual a 2 não afeta a convergência da sequência. Então, a sequência original converge também. E vamos ver isso num exemplo um pouco mais complexo, envolvendo a ideia de monotonicidade que a gente viu. Então, vamos considerar o exemplo da sequência AN definida por 10 elevado a n dividido por n fatorial, definida para n maior ou igual a 1. Lembrando que n fatorial é definido por esse produto. Ou seja, o que é 3 fatorial nesse caso? Vai ser igual a 3 vezes 2, e assim o produto continua até você chegar ao termo 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. É algo que, com alguma frequência, a gente vê em combinatória, em análise combinatória. Então, os primeiros termos da sequência eles estão calculados aqui. O primeiro termo vai ser 10 elevado a 1 dividido por 1 fatorial, que é igual a 1, e o termo da sequência igual a 10. Para n igual a 2, a gente tem 100 dividido por 2 fatorial, que é 2, igual a 50. E o terceiro termo, o quarto e o quinto, eles estão aqui. Então, o que ocorre? Com esses 5 primeiros termos, você tem a impressão que a sequência ela é crescente. Mas se a gente aplicar o teste de monotonicidade, a gente vai ver uma coisa diferente. E por isso é importante a gente aplicar esses testes e provar matematicamente. A gente vai ver nesse exemplo aqui que essa sequência ela leva a gente a acreditar em uma coisa pelos seus primeiros termos, mas quando a gente vai provar matematicamente essa tendência que a gente está observando, a gente vai observar que de fato ela é falsa. Então a gente vai aplicar aquele nosso segundo teste de monotonicidade, aquele que envolve o quociente dos termos consecutivos de uma sequência, lembrando que ele pode ser usado sem problemas quando os termos da sequência são positivos. Então o que ocorre é que o termo seguinte da sequência, o termo de índice n mais 1, ele é igual a 10 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. E o termo de índice n da sequência está aqui embaixo. Multiplicando pelo inverso da segunda fração, a gente tem
essa expressão aqui para o quociente do teste de monotonicidade. E o que ocorre nessa manipulação é o seguinte: como que vai ficar esse termo n fatorial dividido por n mais 1 fatorial? A gente consegue escrever n mais 1 fatorial como n mais 1 que multiplica o fatorial de n. Então, nesse quociente, a gente vai ter o produto desses dois termos no denominador. Então, a gente consegue simplificar n fatorial e esse quociente vai ser igual a 1 sobre n mais 1. E a gente consegue concluir que esse quociente é igual a 10 dividido por n mais 1. Então, é essa expressão que a gente obtém para o quociente que aparece no nosso teste de monotonicidade. E aqui ocorre uma coisa interessante. Esse quociente ele é maior que 1 para valores pequenos de n. Por exemplo, para n igual a 1 e n igual a 2, esse quociente ele é maior que 1. Então, quando esse quociente é maior que 1, a gente tem esse comportamento crescente da sequência, é o que vocês podem relembrar no nosso teste de monotonicidade, se precisarem. É o comportamento que a gente está observando aqui para valores pequenos de n. Para n igual a 9, esse quociente é igual a 1, e a partir de n igual a 10, a gente tem que esse quociente é menor que 1. Por exemplo, para n igual a 10, a gente tem 10 dividido por 11, que é menor que 1. Então, a partir de n igual a 10, o quociente é menor que 1 e a gente vai ter um padrão decrescente para essa sequência. É o que a gente consegue observar aqui nessa lista, né, de valores que a sequência assume, começando com o primeiro, então 10, 50, 166, 416, a sequência está crescendo. Aqui nos valores A9 e A10, a sequência permanece constante e a partir disso ela começa a decrescer. E isso é que a gente observa também com essa representação gráfica, com esse plot dos valores da sequência. Então, o primeiro ponto é que essa sequência ela engana um pouco a gente, os primeiros elementos levam a gente a crer que a sequência é crescente, mas isso não é verdade de fato. Por isso a importância de fazer um teste de monotonicidade, não simplesmente acreditar no que a sequência apresenta nos primeiros termos. E o segundo ponto aqui é como que a gente prova essa convergência. Bem, a gente pode usar esse teste que a gente já fez para dizer que a sequência ela é decrescente para n maior ou igual a 10, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a sequência a partir do 10º termo, assim como a gente fez no começo dessa videoaula. E essa sequência a partir do 10º termo, a gente já tem provado que ela é decrescente. Basta a gente argumentar que ela é limitada também. Isso vocês podem ver nas notas de aula. É só complementar esse exemplo, fazendo a leitura das notas de aula. E assim a gente consegue provar que a sequência ela é monótona e que ela é limitada, então essa sequência a partir do 10º termo converge. E se a sequência a partir do 10º termo converge, então a sequência original converge também, porque o fato dos 9 primeiros termos apresentarem um comportamento distinto não muda o comportamento da sequência para valores grandes de n. Conforme n se aproxima de infinito, a gente vai observar um comportamento que não tem nenhuma relação com os 9 primeiros termos, certo? A gente está estudando apenas o que ocorre para valores grandes de n. Então, a gente consegue descartar os 2 primeiros termos ou os 9 primeiros termos de uma sequência e provar a sua convergência considerando os elementos a partir de n igual a 10 ou a partir de n igual a 3.